Você provavelmente já sabe a importância dos livros e está buscando aqui talvez uma maneira inteligente de você encontrar os melhores livros para você montar a sua lista de livros para você ler esse ano ou até atualizar ela, incluir alguns livros que eu posso trazer aqui. Em diversos momentos eu já criei alguns vídeos sobre livros aqui no canal, muitas pessoas me pediram outras vezes outras dicas de livros. Eu sei que existe literatura e outros livros que a gente consegue aprender muitas coisas, mas eu me desenvolvi muito e também conseguiu me ajudar muito com o meu negócio, a forma de empreender, ganhar dinheiro com a internet, alguns livros de autoajuda, e isso não dá de negar. E depois de ter feito a dica com os 9 livros que eu te indicaria para começar a ler em 2025 e também a minha lista de livros que eu comecei a ler esse ano, eu decidi aqui montar um tier list onde a gente vai debater alguns livros para quem empreende na internet ou empreende de alguma maneira, que livros de autoajuda ou desenvolvimento pessoal, marketing, a gente deve começar a ler, o que eu recomendo, né? Porque eu posso recomendar com base nos livros que eu já li. Então, se você provavelmente já tem livros que você já leu, que eu não citei, que também são muito bons, deixa nos comentários, porque não tem como eu citar todos os livros que eu não li. Beleza? Então, o vídeo já tá um pouquinho diferente do que eu trago aqui no canal normalmente, porque eu já tô aqui na frente do meu computador e eu vou compartilhar a tela com vocês e explicar como vai funcionar o tier list. Beleza? Vamos lá. Como é que vai funcionar esse tier list aqui, tá? Eu decidi separar por categorias, as categorias como se fossem categorias de livros, né, de leitura. Eu também não quis, talvez, fugir muito dos livros que eu já trago aqui no canal para não confundir muito você, mas eu separei nas principais categorias que eu vejo. Se você está começando a empreender na internet ou coisa parecida, você precisa saber de vendas, mentalidade, porque não é fácil, não é tão simples quanto parece. A mentalidade é um passo muito importante. Se você já tem uma certa mentalidade preparada, isso vai facilitar a tua vida. Terceiro passo é gestão, seja gestão de negócio, gestão de equipes. Quarto passo é produtividade, fazer mais com menos. E aí aqui em quinto eu coloquei se você lê bastante, então se tem uma brecha para pegar mais alguns livros, aí eu coloquei esses aqui. São livros principalmente que mudaram muito a minha cabeça quando eu li eles pela primeira vez. Tem livros que eu já li mais de uma vez, mas são livros bem interessantes para você ler e colocar em prática. Por que eu não busquei livros talvez menos conhecidos? Porque muitas vezes, a depender de quem me acompanha, eu entendo que pode ser mais difícil a pessoa conseguir interpretar e colocar em prática o que eu tô falando aqui, o que esse livro tá falando. Então, esse livro, ele tende a pessoa a encontrar muitas coisas na internet do que o livro tá falando, reviews, né? Para tentar colocar em prática os livros que ela tá lendo. E são livros, de fato, que têm um conhecimento de muito valor, mas que também é fácil de colocar em prática, é fácil de você entender. Então foi esses critérios que eu levei em consideração para fazer essa lista, essa seleção aqui, mas principalmente são livros que todos eles aqui eu leria de novo também. Então vamos lá, começando para a categoria de vendas, e cara, para qualquer tipo de negócio, empresa, vendas é a categoria mais importante, a gente precisa vender, né? Todo dia, todo momento a gente tem que estar vendendo algo para faturar. Né? Não existe empresa que não fatura, que não vende. Então, pensando nisso, e é uma habilidade de vendas que é tão importante, mas pouca gente tem essa habilidade bem desenvolvida, né? Pouca gente, de fato, consegue se capacitar na sua empresa, ou consegue vir capacitado de outro negócio. E aí, hoje em dia, tem livros muito bons de vendas. E aí, eu separei alguns. O primeiro, eu acho que, para quem sabe, já é um livro mais clássico, que é o Receita Previsível. Esse livro é um livro muito bom de vendas, muito mesmo. Ele fala sobre a venda ativa, principalmente, né? Quando você vai atrás do seu cliente. E esse tipo de livro aqui é um livro que tem um conhecimento muito valioso. E essa versão que eu coloquei aqui, que é essa versão laranja, é uma versão já ampliada, revisada, com outras informações, que é muito interessante. Esse, assim, se você tem um negócio, você precisa desse livro. Não tem nem muito que eu possa agregar e acrescentar aqui. E como vocês já sabem, eu também crio conteúdo falando sobre bastidores, oportunidade, alguns conteúdos até mais práticos, e eu crio lá na nossa newsletter, que é o Atlas News. Eu envio no e-mail de segunda a sexta, né, quase todos os dias, às 11h59 da manhã, essa newsletter com vários conteúdos, né, então aqui você pode ver na tela o último conteúdo de hoje. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à noite. Assim, eu tenho um costume muito legal pelo menos pra mim, de sentar com um café na frente do computador e começar a ler meus e-mails. Eu sou inscrito em algumas newsletters e eu gosto muito de aprender sempre lendo os e-mails, e aí eu decidi criar esse tipo de conteúdo também. Se você curtir, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O segundo livro é um livro bem famoso aqui no canal, porque basicamente tá em todos os vídeos, livros e listas que eu já fiz aqui, que é o Como se tornar um grande vendedor. Esse livro é muito bom, ele tem muitos tópicos sobre vendas, formas de abordagem, ele é muito completo, ele é um livro bem mais grosso também, e é um livro muito completo sobre vendas. Esse livro, eu começaria ele como os primórdios, eu usaria ele quase como fosse a Bíblia das Vendas, tá? Eu falo isso porque tem um livro também que se chama Bíblia das Vendas, que por sinal também é muito bom, mas
esse livro aqui do Como Ser um Grande Vendedor, ele te torna capaz com várias habilidades que são necessárias para você ser um grande vendedor de fato. Outro livro é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E aí a gente está falando sobre vendas, tem muita coisa que impacta nas vendas que pouquíssima gente leva em consideração e que os grandes vendedores sempre estão atentos, que é principalmente os pontos de impressão, né? A gente só tem uma chance para causar uma boa primeira impressão, entre outras coisas. Então, o que a gente precisa levar em conta e aperfeiçoar na gente para que a gente consiga convencer alguém, né, em 90 segundos. A gente costuma dizer que o cliente ele primeiro te compra. Quando a gente entra numa reunião, seja online ou presencial, o cliente primeiro ele vai te comprar a tua imagem, vai ver basicamente se ele foi com a sua cara. E aí depois disso, o negócio ele pode ir para frente ou não. Mas se a pessoa não for com a sua cara, se ela não comprar a ideia da pessoa que você é, dificilmente, independente da proposta que você faça, esse negócio vai para frente. Outro livro que eu coloquei aqui, que eu também classifico ele para a área de vendas, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, ele tem técnicas de linguagem, técnicas de conversação muito importantes, coisas que eu, na primeira vez que eu li, eu já coloquei muita coisa em prática, e até hoje ele é muito benéfico para mim, até hoje eu utilizo volta e meia alguma técnica do livro e é uma coisa que já virou automática para mim, de tanto que eu já usei, de tanto que eu já coloquei em prática. Eu pretendo comprar a versão nova, agora já tem até uma versão de capa dura dele, muito bom esse livro, até eu quero reler algumas coisas para ver o que eu consigo aperfeiçoar ainda hoje. Sobre mentalidade. Agora, sobre mentalidade, eu selecionei aqui alguns livros e a mentalidade é uma forma muito importante de a gente usar tanto para motivação, para inspiração, para preparar de fato a nossa mente tanto para o sucesso quanto para o fracasso, porque tem muitos momentos de fracasso. O sucesso ele é feito de muitos fracassos, na verdade. O primeiro que eu queria colocar aqui é o do David Goggins, né? Nada melhor, nada tão incrível quanto colocar um cara que é sinônimo de mentalidade. Esse livro aqui não é o primeiro dele, nada pode me ferir, se eu não estou enganado. É uma autobiografia dele, né? Esse aqui não, esse aqui é um livro que cita um pouco da vida dele, mas ele vai te servir muito para blindar a sua cabeça, a forma que a gente pensa basicamente está errado. A nossa nova integrante aqui, ó, minha gata que tá assistindo a gente aqui na cadeirinha do lado. Outro livro de mentalidade é Os Segredos da Mente Milionária, um livro muito clássico e eu coloquei aqui porque eu acho esse livro muito subestimado. Eu sei que é um livro muito famoso, mas justamente por isso ele entra nos livros clichês de autoajuda, mas é um livro muito, muito, muito bom. Eu li ele em 2018 a primeira vez, já faz bastante tempo, mas é um livro que de fato ele mostra o poder e a diferença de pessoas que têm a mente milionária, pessoas que já pensam de uma forma diferente. E a questão do sucesso financeiro na prática é uma questão de tempo, porque a pessoa, quando ela tem essa cabeça preparada, ela já pensa diferente nas coisas, ela encara situações diferentes. Uma situação que talvez você encare de uma forma muito negativa, uma pessoa com essa mente milionária, ela já pensa de uma maneira diferente, ela encara essas dificuldades de uma forma muito diferente e que normalmente refletem em melhores resultados no futuro. Por isso eu coloquei esse livro aqui, porque normalmente ele é muito subestimado por ser um desses clichês de autoajuda. Outro livro que eu considero um livro bom de mentalidade é o Seja Foda. É um livro do Caio Carneiro. Também eu acho que se tornou um livro dos clichês de autoajuda, foi muito falado. Eu acho que esse livro ele traz a história um pouco do Caio Carneiro e mostra a forma como ele pensa e encara algumas situações. Então, basicamente, é um livro de mentalidade e que eu acho um livro muito bom e a leitura dele é muito rápida. E aí, por fim, aqui na mentalidade, O Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, também um livro bem conhecido. Eu já li esse livro também em 2019. É um livro de extrema qualidade, com muito conteúdo de valor. Esse livro aqui, o Napoleão Hill, ele foi um jornalista e ele reúne as pessoas mais ricas da época dele. Ele entrevista essas pessoas e coloca todo o resultado, toda essa pesquisa que ele fez nesse livro aqui. Falando sobre gestão, vamos lá. Primeira coisa, gente de resultados. Tem uma coletânea, não sei se são 3 ou 4 livros dessa coletânea, eu tenho 2 aqui. E esse livro fala sobre como a gente pode montar uma equipe enxuta. Então, Gente de Resultados é um livro completo para quem de fato vai fazer a gestão de uma empresa, de uma equipe. Ele traz de uma forma prática com vários testes práticos. É por isso que eu quis colocar esse livro aqui. Ele é muito pouco falado, assim, se fosse falar sobre gestão, acho que pessoas te indicariam outros livros, mas por ser um livro prático e pensando que principalmente o público aqui que me acompanha no YouTube é um público que está começando, eu acho muito importante a gente usar essa ideia, esse tema mais prático para a gente falar sobre gestão e talvez começar pelos livros de gestão dessa maneira. Tá? Por isso eu coloquei ele aqui. Outro livro é O Trabalho 4 Horas por Semana. Tem muita gente que torce o nariz para ele, mas esse livro aqui é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu tô até para ler ele de novo, porque ele fala muito sobre a questão de delegar funções, né? De uma forma resumida. Então,
né? Uma gestão completa, uma forma diferente de lidar com situações do cotidiano e conseguir produzir mais e melhor. Gestão e produtividade são duas categorias aqui que até podem se cruzar em alguns livros, mas eu colocaria esse a única coisa, por exemplo, em gestão, para principalmente gestão de metas. Foi um dos livros mais incríveis que eu já vi sobre metas, foi um livro que me ajudou muito. Eu lembro que em 2020 eu cheguei a gravar foi no começo da pandemia, foi em janeiro, na verdade, de 2020 eu cheguei a gravar um vídeo para o YouTube falando sobre esse livro. Assim que eu terminei de ler o livro, coloquei algumas coisas em prática, eu vi o quão incrível era a metodologia que é apresentada nesse livro para a questão de construção de metas. Monge o Executivo é um livro que fala basicamente sobre liderança. Por isso que eu também acho muito importante estar aqui. É um livro que ele conta a história do monge e do executivo, né? Uma pessoa que vai passar um tempo aí de retiro, basicamente, conta a história deles e tal, tem algumas nuances, mas que traz uma baita de lição de liderança. Então, nada melhor do que gestão, né, do que liderança para uma boa gestão. Fininho, você lê ele rapidamente, uma leitura muito... Para a questão de produtividade, começaria com Poder da Ação. Fala muito sobre a questão da procrastinação e da zona de conforto. E eu lembro que foi um grande tapa na cara quando eu li a primeira vez. Ele tem alguns espaços para escrita dentro dele, então tu consegue ir metrificando e anotando situações. Ele vai te pedindo para te anotar como é que você sentia a respeito disso hoje e tal, para tu ir montando um ponto de partida e conseguindo enxergar, de fato, o ponto atual que você está, para você não criar historinhas falsas na sua cabeça que você não tá tão mal quanto você imagina, sabe? Ainda sobre produtividade, eu colocaria o poder do hábito, porque nada melhor do que entender como funcionam os hábitos, entender toda a parte científica, né? As pesquisas que foram feitas sobre o hábito para a gente querer ser produtivo, né? Nada melhor do que construir novos hábitos, manejar hábitos ruins para melhorar a nossa produtividade. Se você conhece e ainda não leu, tá aqui mais uma indicação minha para ler esse livro aqui, principalmente quando se fala de produtividade. Muito importante. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes eu também colocaria como produtividade, por mais que tenha vários hábitos ali que se entram em gestão e tal, mas é um livro que a gente, como eu falei, gestão e produtividade acabam se cruzando, né, em algumas coisas. No fim, por mais que você melhore a sua gestão com os hábitos de gestão que tem no livro, no fim você vai acabar sendo mais produtivo, porque ele te leva a ser uma pessoa mais produtiva. A mesma coisa vale se a gente for pensar para essencialismo. Entender a filosofia do essencialismo de uma maneira que é quase impossível você não concordar com as coisas que ele traz no livro e é quase impossível você não tentar implementar de alguma maneira isso na sua vida, porque faz muito sentido o que ele traz aqui e traz muito resultado. Então, assim, o livro também é muito conhecido, muito falado. Se você ainda não leu, eu acho que talvez esse seria um dos primeiros que eu começaria dessa lista toda aqui. Antes de eu finalizar aqui, deixa nos comentários qualquer um desses livros que você já tenha lido, deixa ali uma opinião pra galera, como se fosse uma avaliação. Pô, eu li tal livro, curti muito, começaria por esse e tal. Vamos criar aqui nos comentários já um debate sobre algum desses livros, vamos conversar um pouco sobre isso. Talvez eu abra uma live um dia aqui no canal do YouTube para a gente debater alguns temas e talvez livros sejam deles. E se você tem alguma recomendação dessas categorias, qualquer livro que você tenha lido que você recomenda, já deixa nos comentários, porque assim, não tem como eu recomendar livros que eu não li. E claro, tem muito mais livros que eu li, mas eu selecionei esses aqui. E é mais fácil se você trouxer um livro que eu não li ainda, mas que você recomenda, a gente consegue montar aí uma grande lista, uma grande recomendação para as pessoas. E aí aqui a categoria, se você ler bastante, é caso você tenha mais tempo para ler, consiga ler mais livros, eu separei 3 livros aqui para gente adicionar essa lista, que é o primeiro O Poder do Subconsciente, que fala sobre, literalmente, o poder do nosso subconsciente, como a gente consegue mudar o nosso subconsciente e implementar resultados no nosso dia a dia de uma forma quase que automática. O segundo livro que eu vejo que é pouco falado, eu não sei se é muito fácil de achar esse livro aqui não, mas o Sem Medo de Vencer é um livro do Robert Ciancic. Eu tenho uma versão bem antiga dele, eu tinha até 2 livros desse, eu sorteei ele uma época. Traz uma filosofia muito interessante de quando a gente está subindo a montanha e normalmente a gente traz aí a autossabotagem. Tem muito da autossabotagem ou do medo de vencer, de subir a montanha, de alcançar os novos degraus que a gente está buscando na nossa carreira, quando a gente está empreendendo, porque quando a gente empreende, tudo é muito escuro, né? A gente não sabe qual que é o próximo passo. Quando a gente trabalha de uma forma tradicional, a gente chega no nosso emprego, a gente sabe que tem que fazer todos os dias, porque a empresa tem o seu fluxo de rotina e o seu chefe basicamente já sabe quais são as atividades que você vai executar naquele dia. Mas quando a gente empreende, quem determina isso é você, mas você está começando também, você não sabe qual é o próximo passo, né? Então, tem muito disso nesse livro, que é muito interessante também, acho que foi um dos primeiros livros que eu criei conteúdo aqui na internet, foi esse livro aqui, porque na época me surpreendeu bastante essa filosofia. E por fim, A Casa Minimalista.
que aí nada mais é do que uma filosofia, né, de minimalismo, como que a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia, principalmente no nosso ambiente, na nossa casa, né, nosso quarto, nossa sala, a questão do destralhe. É um livro muito interessante também, que eu já li ele, e eu acho muito válido te recomendar aqui, porque, olha, minimalismo, destralhe, essencialismo são coisas que quando a gente empreende, fazem muito sentido. Tudo que você não quer é bagunça e entulho na sua cabeça para você conseguir pensar melhor e organizar seus pensamentos. Deixa nos comentários qualquer feedback que você tenha sobre o livro, qualquer indicação. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau.